algum beneficiário direto, ou se for indeterminado ou desconhecido, a ação será proporcionalmente contra as pessoas indicadas neste artigo e, logicamente, serão integradas no curso do processo. E no parágrafo 2º, uma peculiaridade, uma casuística muito interessante, que é uma hipótese daquelas que tem no inciso 2 do artigo 4º, na linha B, quando o valor real do bem for inferior ao da avaliação, aqueles casos de avaliações que se avaliem em valores inferiores para beneficiar alguém, citar-se-ão como réus, além das pessoas públicas ou privadas, indicadas no artigo 1º, apenas os responsáveis pela avaliação inexata e os beneficiários da mesma. Aqui dá uma limitada aos sujeitos. Repare que a norma é sempre bem casuística para levar a um raciocínio quanto à necessidade de participação direta de quem tiver praticado o ato na relação jurídica processual. No parágrafo 3º, eu falei que esse parágrafo ele realmente é muito rico, muito interessante, né? Antes de analisá-lo, vamos ver aqui os parágrafos 4º e 5º. Esse parágrafo 4º diz o seguinte: o Ministério Público acompanhará a ação, porque o Ministério Público aqui não é legitimado, né? Cabendo-lhe, ele acompanhará a ação, diz o legislador, né? Cabendo-lhe apressar a produção da prova, quer dizer, ajudar, colaborar na produção da prova, a promover responsabilidade, seja ela civil ou criminal, dos que nela incidirem na própria prova ou no próprio processo, sendo-lhe vedado, em qualquer hipótese, assumir a defesa do ato impugnado ou dos seus autores. Essa situação do parágrafo 4º é muito interessante, porque pode-se afirmar, num primeiro momento, o seguinte: bom, então, como o Ministério Público não é legitimado, então ele atuará como custos legis. É verdade isso? Nem total. Por quê? Porque, na realidade, o Ministério Público, quando atua como custos legis, ele tem total e absoluta autonomia para se posicionar num sentido ou no outro do polo da relação jurídica processual. Mas aqui, o legislador já está dizendo que ao Ministério Público não cabe assumir a defesa do ato impugnado ou dos seus autores, aqueles que tiverem praticado o ato. Isso significa dizer que o Ministério Público já tem determinadas limitações. Ele só pode atuar no processo se for impugnando o ato e atacando a posição que os autores desse ato, não são os autores da ação, os autores do ato, tenham eventualmente praticado de forma irregular. Por isso que ele também é dito aí que ele tem que apurar a questão das responsabilidades civil ou criminal. Agora, o dado importante, porque assim o legislador diz que deve agir o Ministério Público na ação popular, porque apesar do Ministério Público, nós vamos ver mais na frente essa situação, vou só dizer por quê. Apesar do Ministério Público não ser autor da ação, ele pode assumir a condição de autor da ação. Nós vamos ver mais na frente por quê. Depois, ele pode recorrer da sentença que vier a ser julgada improcedente da ação. E essas condições, ele é legitimado na execução, cumprimento da sentença. Então, essas situações que vão mostrando aí, que nós vamos mostrar ainda, que eu estou apenas falando agora, o Ministério Público pode assumir no processo, são situações que se incompatibilizam com a condição dele de defesa do ato e dos seus autores. Por isso é que o legislador não quer que haja essa incongruência e por não vir a ocorrer essa incongruência, essa incompatibilidade, ele veda essa possibilidade. É exatamente isso. Quer dizer, o Ministério Público deve ser sempre colaborador, partícipe do autor da ação, certo? E aí, no parágrafo 5º, é facultado a qualquer cidadão habilitar-se como litisconsorte ou assistente do autor da ação popular. Está dizendo aqui que na ação popular, como o legitimado é qualquer cidadão, qualquer outro que não tenha ajuizado a ação pode ingressar no processo como litisconsorte, ou dizer que quer apenas ser assistente do autor, colaborando, informando, adicionando algo
ao que vem sendo defendido pelo autor da ação, certo? Então, esse parágrafo 5º tem essa situação. Então, esses parágrafos, vamos ver agora o terceiro parágrafo, terceiro, quarto e quinto tem uma eficácia bem evidente na ação popular, diferente dos outros que ficam, que trabalham mais com uma situação, a cabeça do artigo, de limitação da ação popular. Agora, esse parágrafo terceiro, ele é interessante pelo avanço e pela concepção que se deve ter de sujeitos em uma relação jurídica processual. Diz esse parágrafo: a pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, cujo ato seja objeto de impugnação, poderá abster-se de contestar o pedido ou poderá atuar ao lado do autor, desde que isso se afigure útil ao interesse público, a juízo do respectivo representante legal ou dirigente. Esse parágrafo terceiro é interessante. Por quê? Porque aqui nós vimos na cabeça do artigo 6º que a ação será proposta contra as pessoas públicas ou privadas. E o que é que diz aqui o parágrafo terceiro? A pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, quer dizer, aquelas mesmas pessoas que são chamadas para o polo passivo, elas podem se abster de contestar, silenciar, pura e simplesmente. Ela pode, ao invés disso, de silenciar, ela pode contestar, tudo bem. Mas ela pode silenciar, pode contestar, mas pode vir para o processo, agora ao lado do autor, atuar na defesa do próprio argumento que está sendo utilizado, o autor, para dizer que o ato é viciado, seja por uma questão de nulidade ou de anulabilidade, que são as formas classificatórias que a gente viu aí, que o legislador trouxe para o sistema jurídico brasileiro. Muito bem. O que é que nós temos aí? Nós temos aí a possibilidade do demandado, a pessoa de direito público, a pessoa de direito privado, que eventualmente, por isso que eu já falei aqui, que na realidade essas pessoas estão indicadas lá no artigo 1º da lei, elas são muitas das vezes vítimas. Não é? Por quê? Porque elas têm administradores, às vezes, que ao invés de ser um defensor do seu patrimônio, dos seus fins, do interesse público, causam, na realidade, são prejuízos e não praticam atos que estejam em consonância com os princípios nobres do direito processual, do direito administrativo ou constitucional administrativo, principalmente aqueles princípios lá do artigo 37 da Constituição Federal, certo? Então, nessa hipótese, a própria pessoa jurídica, quando alguém ajuiza uma ação popular, ela pode vir a juízo se defender da prática do ato, ou seja, atuar ao lado do autor, como desconsorte do autor. Interessante é isso, ele pode se abster de contestar, aí, consequentemente, ele pode contestar. Ele pode se abster de contestar e integrar o processo como litisconsorte do autor. Vejam que detalhe importante. E aí, vocês vejam que essa visão no direito individual, ela é muito cética. O direito individual, ele não comporta isso. Quem é indicado no polo passivo, está no polo passivo, só pode se defender. Assim é o sectarismo do direito individual, do processo individual, assim surgiu a ideia de autonomia do processo e os sujeitos no processo, aquela história do polo ativo, do polo passivo, de forma muito rígida, de forma muito rigorosa. Pois bem, aqui nós temos exatamente o contrário. E é esta concepção que se deve ter em um processo. Mesmo em casos de processos individuais, essa situação pode acontecer, dependendo da complexidade da relação jurídica e
dos interesses dos participantes da relação jurídica material que vão ser chamados para o processo. O que é que se faz ao chamar alguém para o processo? Não é chamar um demandado para o processo, é chamar alguém. Por isso que o conceito de citação no Código de Processo Civil modificou-se. Hoje, aliás, esse conceito do Código de Processo Civil é muito interessante, que antes do Código de Processo Civil, eu dando aula aqui na universidade, então, centenas de vezes, quantas vezes eu disse que o conceito que se tinha do Código de Processo Civil e de matéria de citação não era correto, como estava no Código de 74. Né? Então, há, sei lá, 20 e tantos anos eu dizia isso. O Código agora corrigiu e quase que trouxe um conceito que eu dava em sala de aula. Praticamente o conceito que eu dava em sala de aula. O que é a citação? Citação, vou resumir aqui o que está lá, né? Minhas palavras. Citação é o ato pelo qual se chama alguém a juízo para integrar a relação jurídica processual. Isso aqui é citação. Se você for para o Código de Processo Civil agora no conceito de citação, vai ver que é exatamente isso, certo? O sentido. Mas como era antes? Como era? Você tem que chamar o demandado para defender. Olha aí, para se defender. Olha como era diferente. Estou, logicamente, resumindo aqui como era o sentido dos dois dispositivos legais. E eu já dizia isso, por quê? Porque eu tinha concepção de um processo, de uma visão mais atualizada, de acordo com o que está aí nesse parágrafo 3º do artigo 6º da Lei da Ação Popular. Esse artigo 6º é interessante. Ele, na cabeça, é altamente de processo individual, privatista e da defesa de direitos individuais e na concepção clássica do processo, enquanto o parágrafo 3º é de uma concepção de um processo do século XXI, 22, por incrível que pareça. É interessante demais a contradição aí de uma visão das diferenças dos momentos processuais e da visão que se tem dos processos num espaço aí de 100 anos, entre a data em que foi trabalhada a questão do conceito de processo, a ideia de autonomia sujeito do processo, para a concepção de hoje, um século e meio vai fazendo aí, por aí assim. Muito bem. E por que agora? Por que o código foi tão avançado? Na realidade, o código foi o código não. O código hoje no conceito de direito de citação, sim. Mas esta lei, por que esse parágrafo 3º dessa lei foi tão avançado? Na realidade, o parágrafo 3º da lei foi avançado na época, não com essa concepção do processo moderno. Esse é o detalhe. A concepção era outra, a concepção era da defesa do patrimônio público, porque, na realidade, nós vamos ver aí aspectos interessantes sobre essa ação, ainda mais outros, além desse parágrafo 3º, é que é o seguinte, o que está em jogo aqui são, primeiro, o patrimônio, o bem da vida que se procura proteger, é uma coisa, certo? Outra coisa é de quem é esse patrimônio, a quem pertence esse bem da vida. A quem pertence o bem da vida? O bem da vida não pertence à pessoa jurídica ou de direito público ou direito privado, que é o titular, aparentemente o titular do direito. Não. O titular do direito em matéria de direito público é o cidadão. Todos os membros da sociedade, todos os membros da coletividade. Eis aí o detalhe da história. E o que é a pessoa jurídica? A pessoa jurídica é apenas uma pessoa que está ali para a defesa daquele patrimônio, representando e devendo preservar o máximo possível esse patrimônio bem da vida, em nome da coletividade. Agora, na hora em que este patrimônio é dilapidado, viciado, está sofrendo lesão, aí a sociedade tem um instrumento, a ação popular, representação aos órgãos de controle externo e assim por diante. Olha aí, aquilo que eu já falei bastante na aula anterior, para preservar o seu patrimônio na sociedade. Aí a pessoa jurídica, às vezes, está sendo
administrado por alguém que está exatamente desvirtuando essa finalidade que deve ter a pessoa jurídica de direito público ou privado, certo? Então, na hora em que vai responder uma ação dessa, essa titularidade de ser o diretor, presidente, chefe, o que for, pode ter mudado e já ter outra pessoa lá. Isso é muito frequente na administração pública. Você, a juização, tem um diretor lá, um chefe, um presidente, um representante, um superintendente. Quando chega a citação, já é outro. Porque a questão da mobilidade dos sujeitos ali que representam a sociedade é uma coisa. A sociedade, a entidade, a pessoa juiz de direito público ou privado é outra. Esse é permanente. As pessoas passam. As entidades e as instituições ficam. Por isso que se afirma bastante isso, minha gente. As pessoas, às vezes, fazem e acontecem na condição de administrador, de representante de uma entidade de direito público ou privado que pratique, que realize, pratique atos em benefício da sociedade, mas essas pessoas passam. Agora, a entidade, a instituição fica. Esse é o detalhe. Muito bem. Então, pode ser que já seja outra pessoa. E ele vai dizer, bom, eu recebi essa citação agora, eu vim, inclusive, eu assumi esse cargo porque o outro já estava fazendo muita coisa errada. Eu vou defender o ato da sociedade, porque eu tenho uma visão diferente do outro administrador. Então, a entidade de direito público ou privado agora vai vir para o processo como autor da ação. Professor, e quem é que fica como réu? Bom, fica o administrador, quem praticou o ato, todas aquelas pessoas que estão no artigo 6º, tá certo? Mas essa que está a pessoa jurídica, ela pode agora assumir outra condição, a condição de sujeito ativo, ao invés da condição de sujeito passivo. E o que o processo é? O processo, aí vem uma explicação processual. O processo é uma relação jurídica que tem um objeto, nós já falamos bastante isso, e tem sujeitos. Os sujeitos, eles eventualmente podem estar no polo ativo ou passivo, mas esses sujeitos têm que integrar essa relação jurídica. O que eles precisam é integrar a relação jurídica. Se eles vêm se posicionar no sentido A, B ou C, é uma questão de cada um ver, no momento apropriado de integrar o processo, qual é a posição que ele vai assumir. Por isso, por exemplo, quando um réu de uma ação reconhece o pedido, no aspecto fático e jurídico, reconhecimento jurídico do pedido, o que é que faz o juiz? Não tem mais o que decidir, extingue o processo com o julgamento do mérito, em razão do reconhecimento jurídico do pedido. O processo desaparece como processo. Não tem mais finalidade. Reconhecimento jurídico do pedido é uma forma de fazer com que o processo se extinga. Está lá no Código de Processo Civil como uma forma de extinção do processo. O processo não há. Qual é o interesse agora? Qual a necessidade? Qual é a utilidade do processo? Não tem necessidade, não há interesse, não há utilidade mais do processo. Aí se extingue, só que se extingue com mérito, porque houve reconhecimento jurídico do pedido. Foi solucionada a questão, a parte aceitou, pronto, acabou-se. Está vendo como é interessante? Agora, nesse processo aqui da ação popular, não, aí ele reconheceu, não, mas quem reconheceu foi a entidade. Não foi a pessoa que praticou o ato. A pessoa que praticou o ato, é difícil ela vir para o processo dizer que errou. Bom, se ela disser que errou, há um reconhecimento jurídico do pedido. Aí também o processo desaparece. Só que aí, nessa posse do parágrafo 3º, o que nós temos é o processo continuar. Por quê? Porque a relação jurídica continua com o conflito entre o autor e os autores do ato, e os réus que, de uma forma ou de outra, participaram, integram, têm alguma relação com a relação jurídica de direito material. Essa é a visão que se deve ter do processo. Por isso que eu não gosto dessa história de, num processo, autor e réu. Promovidos, requerente, requerido, tudo bem. Tem que ter alguém que tenha que ter a iniciativa do processo. Mas do jeito que alguém tem a iniciativa de um processo como autor e outro vai responder como réu, o réu poderia ter sido o autor se ele tivesse ajuizado a ação primeiro.
Isso pode. Não, mas, professor, é para reconhecer uma dívida. É uma dívida que existia entre A e B. A B não paga. Então, só quem pode ajuizar é A. Não, B pode dizer: eu vou ajuizar a ação para declarar a inexistência dessa relação jurídica, dessa dívida. Por quê? Porque eu já paguei, porque não é ainda susceptível de cobrança, porque isso, porque aquilo. Ou pedir para que a justiça homologue a fim de que seja dado um título executivo na forma como eu quero, que eu sei lá, ou que modifique a situação jurídica em razão de determinada circunstância. Isso tudo pode, o réu pode ajuizar a ação, do mesmo jeito que o autor pode ajuizar a ação, defendendo o sentido de situações contrárias. Repare como isso é interessante. Isso visto sob a perspectiva dos dias atuais em matéria de processo, com a concepção moderna e, principalmente, de acordo com o conceito de citação que está no Código de Processo Civil. Ok, minha gente? Então, olha, esse parágrafo 3º do artigo 6º da Lei da Ação Civil Pública, ou da Lei da Ação Popular, ele é muito interessante. Ele é cabível tanto para a ação popular como para a ação de improbidade, certo? Qualquer outra ação que envolva essas relações jurídicas complexas que dependem exatamente de situações que vão ser definidas na hora em que a pessoa vai ingressar num processo. Ingressar no processo, aí eu tenho que verificar qual é a minha condição agora. Tenho que trabalhar essa estratégia aí. É uma questão de estratégia que o processo também tem questão de estratégia. E é preciso que se trabalhe definindo que condição eu tenho. É preciso que eu verifique que condição eu tenho na relação jurídica de direito material e que condição eu vou assumir na relação jurídica de direito processual. Essas situações todas são muito interessantes para que a gente possa trabalhar todas elas na hora que se vai ajuizar ou responder a um processo, certo? Muito bem, minha gente. Esse parágrafo 3º ele vai ser invocado em outras oportunidades, em outras ações, em situações, sempre que se apresentarem dessa possibilidade. E a prática do foro, ela indica muito essas possibilidades, viu? Tem que ser analisado caso a caso, certo? O legislador trouxe isso daí com uma forma enriquecedora, substanciadora do sistema processual brasileiro. Eu já tive uma situação dessa na ação civil pública, certo? E foi aplicado e foi muito criticado na época, porque isso era ainda no início da década de 90, imagine, há quase 30 anos atrás, quase não, era há 30 anos atrás, então era muito difícil de ser aceita a ideia. Mas eu apliquei essa regra numa ação civil pública e, posteriormente, teve 2 revés de decisões, mas até que chegou essa matéria ao STJ e foi reconhecida a situação que eu havia reconhecido no primeiro grau. Levou uns 10 anos para chegar a essa definição, mas foi aceito. E o processo terminou ao final, sendo julgado da mesma forma de primeiro grau, mas depois de 12 anos de tramitação. Para vocês terem uma ideia. E nesses 12 anos, 8 a 10 foi só para discutir essa situação aí. Era numa ação civil pública, certo? Mas tanto o autor da ação foi o Ministério Público na época, tanto o Ministério Público como a Justiça estava reconhecendo, a Justiça em primeiro grau, estava reconhecendo. Nós tivemos dificuldade, foi no segundo grau. E no segundo grau foi anulada a sentença, foi modificado de competência em razão disso. Desse julgamento da competência, o processo foi para a Justiça Estadual, houve um conflito de competência, foi ao STJ, o STJ reconheceu a competência, depois mandou para o tribunal julgar de novo, o tribunal julgou, aí quando julgou não tinha outro caminho, teve que aceitar a tese, teve que acolher a pretensão da forma que havia sido formulada na ação civil pública. Esse caso foi muito interessante, é um caso que diz respeito à questão dos esgotos clandestinos que existem na Praia do Meio com a Praia do Forte, viu, minha gente?
esse processo ainda em tramita, porque esse processo ele poderia também ser incluído no que hoje chama-se o processo coletivo moderno, né? Que é de definição de políticas públicas, de definição de situações jurídicas futuras, e esses processos eles não têm fim. Por quê? Porque a prestação do serviço ela é infinita. Enquanto existir a sociedade e a situação, ela perdura. Então, nós temos esses processos hoje, chamados processos coletivos, de definição de políticas públicas para uns, né? E de definição de situações jurídicas futuras para outros, certo? E que também são chamados, como aí tu chama hoje o processo civil coletivo moderno de processos programáticos, não, como processos, agora sim, fugiu aqui. Ao lado do processo coletivo sancionatório, existe o outro, São os estruturais, é? Estruturais, olha aí, tá programático. Eu botei programático aqui na minha cabeça e tolheu estruturantes. Os estruturais. Os processos coletivos modernos estruturais. O processo coletivo ele se desdobra hoje em dois grandes ramos do processo: os estruturais e os sancionatórios, tá chamado de sancionatórios, tá certo? Então, esses dois ramos são muito interessantes. O processo da ação popular, o processo da ação civil pública, são processos típicos que levam exatamente aos processos estruturantes ou estruturais, tá certo? Enquanto o processo da ação de improbidade, o processo da ação anticorrupção das empresas, são processos típicos sancionatórios, para vocês verem que nós temos aí hoje essas situações, tá certo? O mandado de segurança coletiva, embora com uma limitação muito grande de análise do seu objeto, que é um mandado de segurança, né? De produção de prova, etc., mas tem muito essa peculiaridade, certo? E assim por diante, ok? Então, olha, isso é uma visão muito interessante, principalmente para se trabalhar o chamado processo civil coletivo estruturante, ok? Muito bem, agora nós vamos passar aqui para a análise do artigo 7º. Esse artigo 7º ele está encimado por um capítulo chamado do processo. Então, aqui é como se fosse do processo no que diz respeito à forma. Então, vocês vejam o seguinte, você pega uma lei dessa, que é de 65, aí você tem na primeira parte do artigo 1º ao 4º, você tem o objeto da ação mais trabalhado, certo? Que é mais trabalhado é o objeto da ação e, eventualmente, alguns aspectos, o aspecto relativo ao sujeito ativo e os sujeitos que sofrem as lesões do ato administrativo, que é um dos objetos da ação. Aí depois nós temos a competência, que é sujeito. Depois o artigo 6º dos sujeitos passivos, falando exatamente dos sujeitos. Ou seja, nós temos bem definido dos artigos 1º ao artigo 6º a questão do objeto e dos sujeitos no processo coletivo da ação popular. Vejam como é interessante. Do jeito que a gente vem analisando, indica primordialmente essa visão. Agora você pega aqui, tem do processo. Do processo é o que? É a forma. O processo, o tipo de tutela judicial, o tipo de demanda, de ação, etc. Isso é a forma, minha gente. Então, vocês vejam que aqueles elementos que eu sempre trabalhei e trabalho com relação à questão da trilogia do processo como demanda, sujeito, objeto e forma, repare como o legislador, às vezes você veja um legislador de 65 que não tem que não teria a visão de sistematização do direito como hoje, mas já teve aqui. Também, olha quem foi o autor do anteprojeto que eu já falei para vocês, né? Aí foi o autor do anteprojeto, já está dizendo tudo. É por isso que ele estruturou as coisas de forma a indicar já aquela relação jurídico-direito processual,
na época, né? Objeto, sujeito, forma. Olha aí, o artigo 7º indica isso. E vocês vejam, mesmo hoje, ainda a doutrina toda trabalha dizendo que o texto legal ele é sempre desordenado, ele não tem uma boa sistematização, ele não é trabalhado dentro de uma sequência lógica. Não, porque quem tem que fazer isso é o intérprete, é o aplicador do direito, é o jurista. Tá? O legislador, ele coloca lá um amontoado de lei, a gente vai, de textos na lei, aí a gente vai sistematizando como intérprete e aplicador e o chamado especialista da área, o cientista da área e assim por diante. Certo? Pois bem, aqui, a partir do artigo 7º, nós já vamos trabalhar essa situação, que é a forma no processo. E aí diz o artigo 7º, a ação popular, obedecerá ao procedimento ordinário. O procedimento é ordinário, previsto no Código de Processo Civil. Detalhe aqui, esse Código de Processo Civil aí era o de 39, viu, minha gente? Isso é em 65, não se tinha nem o Código de Processo que já veio e já foi, de 74. Então, previsto no Código de Processo Civil de 39. Chamo bem atenção para esse aspecto. Esse Código de Processo Civil aí, quando o legislador colocou aí, não foi um Código de Processo Civil de hoje, não. Entenderam? Mas hoje, a gente lê esse dispositivo pensando num Código de Processo Civil de quando? De 2016, ou seja, depois de 2 códigos que vieram, que já foram revogados, o de 39 e o de 74. Então, hoje, lógico, é de acordo com o Código de Processo Civil atual. Então, esse dispositivo, para vocês terem uma ideia, esse Código de Processo Civil já se referiu originariamente ao de 39, depois do de 74, e hoje ele se refere ao Código de Processo Civil vigente. Com as peculiaridades da própria lei da ação popular no que diz respeito a esse processo. E essas peculiaridades ele diz, dizendo o seguinte, observadas as seguintes normas modificativas, ou seja, observadas as seguintes peculiaridades do processo da ação popular. É mais ou menos isso que a gente tem que ler o artigo 7º, atualizando para os dias atuais. E o que é que diz esse artigo? Primeiro vem o inciso 1, que diz, ao despachar inicial, o juiz ordenará. Nesse inciso 1, nós temos 2 alíneas. A linha A que diz, além da citação dos réus, a intimação do representante do Ministério Público. Então, olha, uma peculiaridade que ele botou. Citação dos réus é uma coisa normal, professor. Exatamente. Mas a intimação do representante do Ministério Público para integrar o feito não é em toda a ação. Então, a ação popular já tem essa peculiaridade. Segundo, a requisição às entidades indicadas na petição inicial de documentos, se por acaso tiver havido essa hipótese. A letra B, exatamente do inciso 1, é para se fazer a requisição de documentos se o autor da ação não conseguiu todos e está fazendo esse pedido como forma preparatória já do próprio desenrolar do processo. Então, ele pede, como a gente viu lá, aqui, olha, requisitão às entidades indicadas na petição inicial dos documentos que tiverem sido referidos pelo autor, artigo 1º, parágrafo 6º, né? Que a gente viu isso, bem como de outros que se lhe afigura necessário esclarecimento dos fatos. Nem toda ação tem essa providência. Essa providência é peculiar da ação, popular. Por isso que diz, observadas as seguintes normas modificativas ou normas aplicadoras ao processo da ação popular, certo? Bom, depois do artigo 7º, aí veio o inciso 1, aí vem um parágrafo primeiro e segundo. Aí em seguida que vem o inciso 2, o inciso 3. Reparem essa sequência da técnica legislativa da época. Na época, em 65, o inciso era mais importante do que o parágrafo. O parágrafo, ele era subdivisão do inciso. Vejam aí a técnica da época. Isso é uma questão de técnica legislativa, minha gente, que se utilizou na época. Então, olha, enquanto nós temos o inciso 1, com 2 alíneas, depois o parágrafo 1º e o parágrafo 2º, com
sendo parágrafos de quem? Exatamente do inciso 1. E no parágrafo primeiro diz: o representante do Ministério Público providenciará para que as requisições a que se refere o inciso anterior sejam atendidas dentro dos prazos fixados pelo juiz. Aquela história da colaboração do Ministério Público, e ele providenciará que essas requisições sejam atendidas, que elas sejam atendidas no prazo, e deverá estar ali atento à fiscalização desse aspecto, certo? No parágrafo 2º, se os documentos não puderem ser oferecidos nos prazos assinalados, o juiz poderá autorizar a prorrogação dos mesmos por prazo razoável, apenas aí possibilidade de prorrogação. Aí depois dos parágrafos 1º e 2º, do inciso 1, é que vem o inciso 2. Quando o autor, e esse inciso 2 diz, quando o autor preferir a citação dos beneficiários, far-se-á por edital, com prazo de 30 dias. Isso aqui é interessante, porque como a ação popular tem muitos demandados, então o legislador abriu aqui uma janela aí, ó, na linguagem de hoje, na linguagem aí da internet, né? Abriu uma janela aqui, né? Para que o próprio autor requeira a citação por edital, porque num ato só cita todo mundo. E aí dá os requisitos fixados na sede do juiz, por 3 vezes no jornal, publicado por 3 vezes no jornal oficial, no Diário da Justiça hoje, que é eletrônico, naquela época era um jornal que se mandava para publicação, nossa, do Estado. A publicação será gratuita. Na época, tudo isso era diferente. Aí manda que entregue na repartição competente sob protocolo. Não é mais isso hoje, isso é apenas registro histórico, essa parte aí, certo? Inciso terceiro. Então, olha, um dado importante nessa ação é com relação ao tipo de citação. Citação normal, comum, pessoal, aqui por edital. Qualquer pessoa, no inciso 3, beneficiado ou responsável pelo ato impugnado, cuja existência ou identidade se torne conhecida no curso do processo e antes de proferida a sentença final de primeira instância, deverá ser citada para a integração do contraditório, sendo-lhe restituído o prazo para contestação e produção de provas, salvo quanto a beneficiário, se a citação se houver feito na forma do inciso anterior. Quer dizer, quando se faz a citação por edital, todos se consideram citados, não pode alegar depois que alguém deixou de ser citado. Mas se não for por edital, esse inciso está dizendo o seguinte: se em qualquer momento surgir alguém que participou da relação do direito material, do ato de qualquer que seja a forma, ou seja, beneficiado o que for, certo? Esse alguém tem que ser cientificado, ele vai apresentar contestação, ele pode agora renovar a instrução com relação à sua participação nessa relação jurídica. Vejam que esse inciso 3, tirando a hipótese da citação por edital, ele não ajuda em nada na ação popular. Pelo contrário, ele atrasa demais a ação popular. Veja esse detalhe do inciso 3 também. Agora, isso tudo voltado para um processo extremamente individualista. Tá vendo? 4. O prazo da contestação é de 20 dias, prorrogar por mais 20 a requerimento do interessado, se particularmente difícil a produção de prova documental, e será comum a todos os interessados, correndo da entrega em cartório do mandado cumprido, ou quando for o caso do decurso do prazo assinado em edital, dependendo da citação. Se for pessoal, vai acontecer da citação da juntada do mandado ao processo. Se for do edital, aí quando termina o prazo do edital, aí que começa a correr o prazo para a defesa, certo? E assim sucessivamente. Inciso 5º. Caso não requerido até o despacho saneador a produção de prova testemunhal ou pericial, o juiz ordenará a vista as partes em 10 dias para alegações, sendo-lhe os autos conclusos para a sentença em 48 horas após a expiração desse prazo, havendo requerimento de prova, o processo tomará rito ordinário. Esse inciso 5º, ele é muito interessante, porque ele contém uma série de informações históricas e que precisam ser entendidas nos dias de hoje. O processo civil nessa época aí que eu estou dizendo, era da vigência do processo civil, do Código de Processo de 39. Preste atenção a esse detalhe. O Código de Processo Civil de 39, ele obrigava a que
em todas as ações que fossem ajuizadas no foro, teria que haver uma audiência, fosse processo contencioso ou não, não interessava. Qualquer que fosse a natureza do processo, ingressou com algo em juízo, teria que haver uma audiência. Era assim o Código de 39. Essa situação levava sempre a ter um despacho que era chamado de despacho saneador, e que hoje o código chama de saneamento do processo e delimitação dos artigo ali 357 por ali do Código de Processo Civil, tem um capítulo muito interessante hoje sobre o saneamento e a organização, saneamento e organização, uma coisa assim, saneamento e organização do processo. Só que nessa fase de saneamento e organização do processo, o juiz já pode verificar a possibilidade de um julgamento antecipado ali. Certo? Na época não existia isso no Código de 39. Na época não existia isso. Então, todo o processo era desdobrado até findar com uma audiência. Bom, mas tinha um despacho saneador. O despacho saneador tem um livro muito clássico da literatura jurídica brasileira, do despacho saneador, de um processualista do Rio Grande do Sul, foi um grande processualista, comentou bastante o Código de Processo Civil de 74, tem comentários dele ao Código de Processo Civil de 74. Despacho Saneador é um livrinho só desse. E com relação a esse livro, foi interessante. Do Código de 74, ele só fez dizer e não ia mais. Muita gente tinha pedido para ele reescrever sobre o despacho saneador. Aí ele disse que o Código de 74 tinha apenas se aperfeiçoado ao ponto de o trabalho dele, que tinha sido escrito na década de 50, não ter sido exatamente atendido na sua integridade ou integralidade no Código de 74, ou seja, o Código de 74 veio atender tudo aquilo que ele tinha falado nesse livro, nessa obra, o despacho saneador. Olha que detalhe importante. E aí, bom, o despacho saneador existia. Agora, o despacho saneador era para quê? Dizer o seguinte, sempre, ainda tem juiz que utiliza ainda essa velha fórmula. As partes são legitimadas, não há nulidades a sanar no momento. Aí o juiz dizia isso em duas linhas e depois, em razão disso, designa a audiência para o dia tanto. Pronto, era isso. Esse inciso quinto, ele veio trazer, nesta lei especial da ação popular, olha que coisa interessante, já um embrião do julgamento antecipado da LIB, que foi criado no Código de Processo Civil de 74. Olha aí o detalhe. Por quê? Olha aí, caso não requerido até o despacho da lei a produção de prova testemunhal pericial, outro ponto que esse inciso indica. O Código de Processo Civil de 39 era um Código de Processo Civil cujo princípio maior e forte era o princípio da liberdade da prática dos atos pelas partes. Segundo, o princípio era o princípio dispositivo. O Código de 74 e o atual, em contraposição ao princípio dispositivo, nós temos o princípio da oficialidade, o princípio da presença do poder maior do juiz no processo. Veja aí o artigo, eu acho que é 136 de hoje do Código de Processo Civil, que é muito falado, tem muitas coisas interessantes lá. E olha como era na época. Na época, quem requeria a prova era a parte. Se a parte não requeresse prova, o juiz não determinava a produção de prova, não. Hoje, não. Quem determina a prova e quem define a prova e quem diz que deve ser produzida prova no processo é o juiz. A parte é facultada, mas o juiz pode indeferir a que é requerida e, se não for requerida nada, ele pode determinar a produção da prova. Olha aí que coisa diferente. Então, caso não requerida até o despacho saneador a produção de prova testemunhal ou pericial, olha pelas partes. O juiz ordenará a vista às partes. Aí aqui, olha, o juiz, ao invés de determinar a realização de prova, não.
Ele abriu a vista às partes para fazer umas alegações finais. Olha aí. Ou seja, não era para designar audiência, porque no Código de 39, mas, professor, se a parte não requeresse produção de provas, eu disse que o princípio era dispositivo, só se a parte requeresse, certo? Mas a parte não requereu. Aí o que o juiz fazia? Marcava audiência. Mas o que ia ser feito nessa audiência? Nessa audiência era só para o autor ratificar os termos da inicial e o réu ratificar os termos da contestação, se tivesse havido contestação. E assim era o processo de 39. Eu ainda cheguei a trabalhar em cartório, isso na minha adolescência, viu, minha gente? Com esse sistema, com esse sistema do Código de 39. Eu sei bem por isso. Todos os processos. Pois bem, aqui nesse inciso quinto já veio o embrião do julgamento antecipado. Por quê? Porque aqui não mandou que fizesse, designasse audiência, que era o que estava no código. Isso daqui é que é o diferencial desta ação para o código da época. Por isso que esses incisos e parágrafos do artigo 7º, ele trabalham só com coisas que não estavam no processo ordinário ou na ordinariedade do processo do Código de 39. Ele trabalha, esses incisos e parágrafos, eles trabalham com exceções à regra do Código de Processo Civil. Por quê? Porque a regra não era nenhuma dessas hipóteses que estão aqui. Muitas situações que estão aqui que não tinha também no Código, nem para o processo do Código de 39. Sendo-lhe os autos conclusos para a sentença 48 horas após a expiração. 48 horas após a expiração desse prazo, de 10 dias para que as partes fizessem as alegações finais, tá vendo? Havendo requerimento de prova, aí o processo tomará o rito ordinário. O que é tomar o rito ordinário aqui? Realizar a audiência, tá vendo? Então, esse inciso quinto é um inciso fantástico, porque ele trabalha com questões de princípios da época, princípios de hoje, como o processo mudou, com situações que eram previstas como de atraso para o processo e hoje elas são de avanço extraordinário para o processo e assim por diante. Bom, o inciso 6. A sentença, quando não prolatada em audiência de extinção e julgamento, deverá ser proferida dentro de 15 dias do recebimento dos autos pelo juiz. E aí, no parágrafo 1, que ainda cuida o parágrafo do inciso 6, o proferimento da sentença, além do prazo estabelecido, que é esse prazo que está no inciso 6, privará o juiz da inclusão em lista de merecimento para promoção durante 2 anos e acarretará a perda para efeito de promoção por antiguidade de tantos dias quantos forem os do retardamento, salvo motivo justo declinado nos autos e comprovado perante o órgão disciplinar competente. Eu quero chamar a atenção desse inciso 6 com o parágrafo único do mesmo, para esse aspecto. Muita gente diz, esse dispositivo ele é um... Professor, isso na prática funciona? Funciona. É o seguinte, o juiz funciona da seguinte forma. Os juízes, todo juiz no Brasil hoje, ele é obrigado a mandar mensalmente o relatório de suas atividades exercidas e desempenhadas durante o mês. Todas as corregedorias têm. Você tem até 10 dias do mês seguinte, dependendo, logicamente, de cada prazo que as corregedorias dão, aí 5 ou 10 dias depois do mês seguinte, para enviar esse relatório. Nesse relatório você diz quantas sentenças proferiu, quais são os processos que tem, quantas tem. E se for uma ação popular, tem que dizer, está concluído para a sentença desse tal data. Aí será que a tal data está dentro desse prazo ainda? E se não tiver? Se não tiver, você tem que justificar. Como é que justifica uma coisa dessa? Bom, aí é o seguinte, também hoje, pode ser que não se faça, minha gente, na prática, mas é para fazer. O juiz o professor tem tantos processos que tem preferência. Tem os processos comuns que não tem preferência legal, nem preferências pessoais. Preferências pessoais são aqueles processos, questão de idade, de doença, urgência em razão de uma circunstância com relação à pessoa. É uma coisa. Produção de prova antecipada, por exemplo, é uma situação dessa, que existe no Código de Processo Civil, certo? E os processos de preferências legais. Todos poderia dizer que são de preferências legais, é certo, mas uns por questão de idade, outros por questão de doença, outros e assim por diante. E outros por força de lei. Mandado de segurança por força de lei, cautelares por força de lei,
medidas de urgência por força de lei, e assim vai, certo? Aqui tem um prazo para, por força de lei, tem preferência nessa sentença. Então, o juiz tem que fazer, no seu, na sua estrutura de organização e de gestão de gabinete, de secretaria, ele tem que fazer as listas dos processos de preferência. Lista de preferência por idade, lista de preferência por idade, por doença, que são questões peculiares às pessoas. Lista de preferência por força de imposição legal. E os processos comuns. Tem que ter, no mínimo, essas 3 listas. Todas as varas e gabinetes do Brasil deveria e deve ter isso. Você diz, professor, eu não conheço nenhum. Pode ser, mas... Porque, olha, numa situação dessa, ele vai justificar. Olha, eu tenho realmente... já faz 30 dias, 60 dias que esse processo dessa ação popular está concluído. Mas eu tenho outras ações e preferências legais, mandado de segurança, medidas cautelares ou outras previstas em lei, que também estamos em preferência. Então, eu tenho uma lista. Esse daqui está dentro da lista das preferências legais. E até agora não chegou ainda, porque eu tenho, olha, pela estatística que eu mostro aqui, eu estou dando muitas sentenças, estou atendendo, fazendo audiência, isso não tive condições. Pronto, aí está justificado, certo? Salvo motivo justo declinado nos autos e comprovado perante o órgão disciplinar competente. Comprovado nos autos, é preciso que se faça essa lista. E, perante o órgão disciplinar competente, é preciso que no relatório de estatística que eu envio, diga isso, certo? Informe esse dado. Tem lá o coisa e tem observação, que é para você colocar exatamente essa observação. Por que é que ultrapassou o prazo? Então, eu quero só dizer que o dispositivo, quanto mais o tempo passa, mais aplicabilidade ele tem. Força eficacial, ou carga eficacial, na linguagem de Ponce de Miranda. Não estão fazendo? Problema de gestão, problema de disciplinar, problema de o órgão disciplinar que não está acompanhando, não está, é outra coisa. Agora, se não tiver essa justificativa e tiver atraso, o que é que vai acontecer? Alguém tem tempo de serviço para ser promovido a uma instância, ao tribunal, o que for. Porém, isso também fica tudo anotado lá, as corregedorias têm isso tudo anotado, né? Porém, se ele atrasou, foi no período em que ele atrasou, se ele teve nos seus dados de assentamento na corregedoria atraso numa ação popular, ele tem, depois daquele atraso na ação popular, ele tem 2 anos para não concorrer numa promoção por merecimento. Então, tem 2 anos. Esses 2 anos, quantas promoções por merecimento surgir, ele não vai poder participar, se atrasar o prazo na ação popular. Segundo, se durante esse atraso da ação popular, se surgir uma promoção por antiguidade e ele pudesse participar, ele não vai poder participar e vai perdurar o tempo de acordo com o tempo de atraso que teve, além desse prazo previsto no inciso 6º do artigo 7º, certo? Então, o dispositivo tem todo esse alcance, tem todas essas possibilidades. É isso que tem que ser trabalhado. Isso precisa ser conhecido, sabido. O que um dispositivo desse provoca? Provoca questão de gestão de gabinete, provoca a organização desse gabinete, de uma secretaria, certo? Provoca questão de estrutural, organizacional, administrativa e provoca repercussões do direito do próprio juiz no que diz respeito à sua carreira e do órgão de controle, que é que são as corregedorias, por exemplo, certo? O órgão disciplinar, para ter estrutura e exigir e acompanhar isso. Por isso que um juiz, quando requer uma promoção, tem que ser ouvido a corregedoria. Por quê? Porque a corregedoria vai verificar se com relação àquele juiz existe algo que veio anotado, porque quando se recebe os relatórios nas corregedorias também, o papel é anotar aquelas exceções com relação àquele juiz para se fazer o levantamento da sua situação. Ok?
Muito bem, minha gente. Eis aí todo o procedimento da ação popular que está disciplinado pelo artigo 7º. E todo esse procedimento ele é trabalhado em cima exatamente daquela ideia que eu já falei, de mostrar situações peculiares à ação popular. O normal é uma ação ser de rito ordinário. Hoje o Código de Processo não diz rito ordinário, rito comum com determinadas exceções e de situações peculiares a essa ação. É isso que está no artigo 7º da Lei da Ação Popular. Ok? E aí nós temos a questão da forma, procedimento. Olha aí, muito interessante. Bom, aí vem o artigo 8º e diz: ficará sujeito a pena de desobediência, salvo motivo justo devidamente comprovado, a autoridade, o administrador, o dirigente que deixar de fornecer no prazo fixado no artigo 1º, parágrafo 5º, ou naquele que tiver sido estipulado pelo juiz, informações de certidão ou fotocópia de documento necessário à instrução da causa. O prazo contar-se ao parágrafo 1 do artigo 8º, do dia em que foi entregue sob recibo o requerimento do interessado ou do ofício de requisição. Eu só quero chamar a atenção aqui desse artigo 8º para um aspecto que eu já falei bastante na ação civil pública e aqui eu só faço lembrar. Aqui nós estamos diante do Instituto da Requisição. Nós vimos no processo da ação civil pública que a requisição não cumprida em determinadas circunstâncias, não são todas as vezes, pode levar a instaurar-se um processo penal e cuja penalidade e criminalidade está prevista lá na própria lei da ação popular. O legislador aqui remeteu também para uma circunstância de criminalidade, mas remeteu para o crime de desobediência. O crime de desobediência é previsto no Código Penal, tá certo? Então, aqui, no artigo 8º, olha, ficará sujeito a pena de desobediência. Desobediência, o que é? É um tipo de crime que existe no sistema jurídico brasileiro. Então, se não for o quê? Atendida a requisição que o juiz determine. Então, a pessoa, logicamente, quando receber, já falamos isso, quando receber uma requisição, é preciso ter cuidado, ou atender, ou justificar, porque não atende, muito bem justificado, porque requisição implica em responsabilidade quando não atendida a contento. Ok? Esse artigo 8º cuida disso. O artigo 9º, aí o artigo 9º traz um assunto interessante ligado ao Ministério Público, que eu já falei para vocês que mais na frente nós íamos ver isso. E aqui o artigo 9º tem isso. Se o autor desistir da ação ou der motivo à absolvição da instância, serão publicados editais nos prazos e condições previstos no artigo 7º, inciso 2, ficando assegurado a qualquer cidadão, bem como ao representante do Ministério Público, dentro do prazo de 90 dias da última publicação feita, promover o prosseguimento da ação. Olha aqui o detalhe desse artigo 9º. Esse artigo 9º ele também traz uma linguagem histórica para entender. Se o autor desistir da ação aqui não é no sentido técnico, científico. Desistir de uma ação no sentido técnico, quando você pode, nos casos de direito disponível, você pode desistir de uma ação. O autor desistir de uma ação. Pode. Aqui no processo da ação popular não existe isso. Não existe desistência. Por quê? Porque o direito de uma ação popular é indisponível. Por isso que tem esse artigo para justificar as situações aqui na frente nós vamos ver. Então, desistir aqui significa abandonou, não tem mais interesse em continuar. Aquilo que a gente já falou lá na ação civil pública também. Ou der motivo à absolvição da instância. Bom, essa linguagem que vocês não conhecem, eu tenho certeza absoluta. Bom, não conhecem assim. O legislador de hoje, ele não utiliza mais essa linguagem. Mas a absolvição de instância era um instituto que existia no Código de 39. Esse é um instituto do Código de 39, nem tinha no de 74, nem tem no atual. Com essa denominação, com essa linguagem, tem com outra situação. O que é absolvição de instância no Código de 39? O que era absolvição de instância no Código de 39? Era aquela situação em que o autor era cientificado, intimado, notificado para praticar determinado ato do processo e não praticava. Como ele não praticava o ato do processo, nós temos hoje isso aí, abandono da causa, não foi cientificado para praticar um ato do processo, não pratica, o juiz extingue o processo sem julgamento do mérito.
Então, a absolvição de instância era um motivo de extinção do processo, era, na realidade, substituindo a expressão substituição do processo por falta de interesse da parte, por não ter realizado o ato. Aqui havia muita absolvição de instância, o juiz marcava as audiências e o autor não ia. Quando o autor não ia, o que o juiz fazia? Absolvia da instância, era uma forma de extinguir o processo sem julgamento de mérito. Então, a absolvição de instância é isso, viu, minha gente? É preciso se entender para compreender a leitura do artigo 9º. Bom, quando houver esse abandono, serão publicados editais nos prazos e condições previstos no artigo 7º, inciso 2, aquele prazo do artigo 7º, ficando assegurada qualquer cidadão, qualquer outro cidadão, poderá, tem a faculdade de integrar o processo agora como autor da ação, para dar continuidade ao processo. E bem como ao representante do Ministério Público, dentro do prazo de 90 dias da publicação feita, e assim promover o prosseguimento da ação. Então, olha por que é que o Ministério Público, olha aquela história que eu falei antes, lá, que o Ministério Público não pode defender o ato, porque ele pode assumir a condição de autor da ação. Então, o Ministério, preste atenção no detalhe, o Ministério Público não é legitimado numa ação popular. Mas o Ministério Público pode assumir a condição de autor de uma ação popular. Repare que uma questão dessa num concurso é uma espécie de uma casquinha de banana, mas não só escorrega quem não tem o mínimo conhecimento da matéria. O Ministério Público não é legitimado para uma ação popular, mas o Ministério Público pode ser o autor da ação popular, pode adquirir a condição de autor da ação popular. Quando? Quando há desistência ou obstrução de instância, na forma do que diz a lei da ação popular. Utilizando a linguagem da ação popular, pode ser também, a linguagem poderia ser quando extingue o processo sem julgamento do mérito, ou por culpa do próprio autor, uma coisa assim, certo? Levado pela desídia do autor, utilizar uma outra linguagem, tá certo? Então, o Ministério Público adquire a condição de autor da ação e vai ser o autor da ação até o seu final. Olha aí porque é que o Ministério Público, eu já tinha falado disso, não pode assumir, quando chamado para integrar o feito, como fiscal da lei, a condição de defensor da prática do ato, certo? Porque ele pode vir a ser parte. Então, está aí explicada aquela situação, complementar da explicação daquela situação da parte. Artigo 10, as partes só pagaram o custo de preparar o final, ou seja, nós já vimos isso no próprio texto constitucional, no artigo 5º, inciso 73, que, pelo menos para o autor, né, não responde o autor nem ao final. Aqui só se for os réus foram condenados e só pagará ao final. Não existe antecipação de despesas, nem existe despesas para o autor da ação, nem no final. Esse artigo 10 precisa ser interpretado em combinação com o inciso 73 do artigo 5º da Constituição e a interpretação que se dá a ele. Bom, artigo 11. Repare que esse artigo 10 cuida de quê? Cuida de efeitos da sentença, efeito acessório, né? Olha aí, já estamos trabalhando aqui os efeitos. O objeto da ação popular quanto aos efeitos. Aqui é os efeitos acessórios. Os efeitos acessórios, no que diz respeito a custo e preparo, não existe de forma prévia, então só existe ao final. Agora aqui, artigo 11, muito acentuadamente trabalhando sobre efeitos da sentença. Então, isso é objeto do processo quanto ao resultado. Artigo 11. A sentença que, julgando procedente da ação popular, decretar a invalidade do ato impugnado, condenará o pagamento de perdas e danos os responsáveis pela sua prática e os beneficiários dele, ressalvada a ação regressiva contra os funcionários causadores do dano, quando incorrerem em culpa. Bom, esse artigo 11 trabalha de efeito da sentença. Como o efeito da sentença ele abrange aquelas situações que nós vimos, então, quando diz julgando procedente da ação, na verdade, aqui é uma linguagem também muito ultrapassada. Julgar procedente a ação não é. Julgar procedente o pedido formulado na ação hoje, mas decretar a invalidade do ato. Decretar a invalidade do ato, nós temos aí que efeito? Decretar a invalidade do ato, nós temos um efeito desconstitutivo. Olha aí, desconstitutivo, ou chamado de efeito constitutivo, como efeito da sentença, que é desconstitutivo.
Condenará o pagamento de perdas e danos. Efeito condenatório de obrigação de pagar. Olha aí. Efeito desconstitutivo, efeito condenatório de obrigação de pagar, certo? Olha aí, efeitos da sentença, desconstitutivo, condenatório. Isso vai lá para a prova, viu, minha gente? E quem responde por esses danos, professor? Quem for responsável pelo ato e os beneficiários dele. E ainda ressalva-se a ação regressiva, porque se for condenada a entidade de direito público ou privado, aí os funcionários que vai causar o dano serão regressivamente contra eles, é que esse dano será reparado. Ou seja, se eles agiram com culpa, certo? Se eles agirem com culpa, então vai ter que arcar pessoalmente com essa responsabilidade dos danos causados, certo? Essa questão aí tem que ser solucionada no campo da responsabilidade subjetiva. Responsabilidade civil subjetiva. Tem que comprovar o quê? Seguintes elementos. O fato, um dano em razão do fato, o nexo causal entre o dano e o fato, e a culpabilidade, que aqui é culpa no sentido estrito. Não é? Culpabilidade no sentido lato significa dolo ou culpa. Aqui é a culpa no sentido estrito. Ok? Incorrem quando incorrem culpa. Então, vejam que esse artigo 11 ele é muito rico em informações. Eu estou trabalhando aqui com ideias apenas passando, explicando alguma coisa, porque sempre já são assuntos repetitivos, certo? E no artigo 12, a sentença incluirá efeitos da sentença, ó, a condenação dos réus, o pagamento ao autor das custas e demais despesas judiciais diretamente relacionadas com a ação e comprovada, bem como o dos honorários de advogado. Pagamento ao autor, ou seja, quem é condenado é o réu, o autor não é condenado. Repare que nós temos isso lá no inciso 73 do artigo 5º da Constituição. A questão tem que ser vista, lida, olhada sob essa perspectiva. E nós temos aqui o quê? Efeitos da sentença quanto aos efeitos acessórios, certo? Artigo 12. Artigo 13. A sentença que apreciando o fundamento de direito do pedido, julgar a lei de manifestamente temerária, condenará o autor ao pagamento do décimo das custas. Olha, o que é uma sentença apreciando o fundamento de direito do pedido, julgar a lei de manifestamente temerária? Essa é uma linguagem que era utilizada no Código de 39. Aí você diz, o Código atual também utiliza essa linguagem, professor, lá na parte da litigância de má-fé. Na época do Código de 39, isso significava a litigância de má-fé da época. Hoje passou a ser a manifesta temerariedade ou temeridade de uma lide, uma lide temerária, na forma como está no Código, hoje uma subespécie de litigância de má-fé. Na época, era a própria litigância de má-fé no Código de 39, tá certo? E aqui diz que aí sim, o autor será condenado. É aquilo que está lá no artigo 70, no inciso 73 do artigo 5º da Constituição. O autor só será condenado quando tiver havido litigância de má-fé, quando tiver havido deslealdade processual. Efeito da sentença quanto aos acessórios. No artigo 14, se o valor da lesão ficar aprovado no curso da causa, será indicado na sentença. Se depender de avaliação ou perícia, será apurado na execução. Esse artigo é de uma riqueza extraordinária, só que a linguagem dele deixa assim a duvidar do que ele trata, né? Se o valor da lesão ficar aprovado no curso da causa, será indicado na sentença. Se depender de avaliação ou perícia, será apurado na execução. Na realidade, aqui nós estamos trabalhando com o Instituto da Liquidação da Sentença, ou do Instituto da Sentença Líquida ou não. A sentença é líquida ou não é líquida? Hoje nós temos essa linguagem, né? A linguagem do legislador da época era da sentença, não é dizendo líquida, mas se o valor já tiver indicado. Se o valor tiver indicado, nós estamos diante de uma sentença líquida. O valor não está indicado e vai depender ou de uma perícia, ou de uma avaliação,
ou de se apurar esse valor. Hoje seria de forma mais genérica. Havendo necessidade de apuração desse valor, aí remete para uma liquidação. Nós temos o mesmo sistema, hoje da sentença líquida e líquida. Só que hoje manda-se fazer o quê? A liquidação. O legislador disse o que aí? Manda-se apurar o valor do processo de execução. Eu vou explicar por que também essa linguagem aí do processo de execução. Era o seguinte, hoje nós temos uma sequência. Sentença líquida, executa-se já, imediatamente. Não é? Sentença não líquida passa primeiro por um procedimento de liquidação, faz parte do cumprimento da sentença, mas primeiro se liquida. Esse cumprimento da sentença primeiro vai se liquidar. Tá? Uma vez liquidado, vai para o quê? A parte do cumprimento da sentença de executividade da sentença. Não é? É assim. Na época não era assim. No Código de 39 era o seguinte: sentença líquida, executa-se. Sentença ilíquida, executa-se. Dentro do processo de execução é que se faz a liquidação. Era assim, certo? Mas o processo que é requerido primeiro, que era requerido, era o de execução. Hoje tem uma sequência: sentença, liquidação e execução. Na época, sentença, execução, liquidação, quando não era líquida a sentença, dentro da execução. Ok? São essas coisas que a gente precisa entender, a linguagem utilizada e expressada nos textos legais. Olha, eu trabalho com isso de forma muito cavalheira, porque atuei no processo de Código de 39, e muito. Fiz muito isso na prática, vejo como era interessante. Quando eu entrei na faculdade, já era o Código de 74, mas era o Código de 74 ali muito recente. Estava tudo fresco na minha memória ainda do Código de 39. Né? Então, são detalhes e coisas muito importantes, interessantes. E a linguagem que eu também ouvia falar na época. Não entendia muito aquilo, porque eu não tinha não era ainda formado em direito. Eu entrei na faculdade já com código novo, mas trabalhei muito em cartório com o código de 39. 14, se vale, o artigo 14 foi o que a gente falou. Né? Agora, no parágrafo primeiro diz: quando a lesão é resultado de falta, da falta ou isenção de qualquer pagamento, a condenação imporá o pagamento devido, com acréscimo de juros de mora e multa legal ou contratual, se houver. Aqui é apenas para dizer que o valor apurado será acrescido de juros legais. Então, para aquela época, isso era muito importante dizer. Não existia uma imposição legal já de aplicação de juros. Quando ela é um resultado da execução fraudulenta, simulador irreal de contrato, a condenação versará sob a reposição do débito com juros de mora. Mesma coisa aqui. Esses parágrafos primeiro e segundo. Quando o réu perceber dos cofres públicos, a execução facial por desconto em folha até o integral ressarcimento do dano causado, se assim mais convier ao interesse público. Esse parágrafo terceiro é muito interessante, minha gente. Pelo seguinte, a história de... É cabível penhora de salário? É preciso ter cuidado disso. Hoje, nós temos várias exceções. Em algum determinado momento histórico, se afirmava peremptoriamente: não é cabível penhora de salário. Pronto. Aí apenas dizia, ressalvada a hipótese lá da ação popular, no máximo dizia-se isso. Agora, hoje, é preciso ter cuidado. Salário é susceptível de penhora quando se trata de valores para pagamento de dívida de natureza alimentar. Primeiro ponto. Então, isso já entra um bocado de coisa aí. Segundo, para pagamento de dívidas, seja por força da ação popular, que foi condenado na ação popular, seja por força de uma ação civil pública ou por improbidade administrativa. Certo? E a de improbidade tem um detalhe: não prescreve, nós vamos ver isso lá. Certo? Pois bem, neste caso, como é que é paga a dívida? Nessas hipóteses de poder público, de dívida contra o poder público, a dívida é paga através de um percentual que é descontado do seu salário. E essa previsão tem na própria lei
do Estatuto do Servidor Público, certo? Então, é preciso se ter cuidado que existem todas essas peculiaridades hoje, tá certo? Todas essas peculiaridades hoje. E com relação a valores depositados em contas pessoais, tem que levar em consideração também a questão dos valores para qualquer tipo de dívida. Tudo isso é preciso ser trabalhado, precisa ser informado, esclarecido, para não estar se fazendo e dizendo besteira por aí afora. Tá certo? A parte condenada a restituir bens ou ficará sujeita a sequestro e penhora desde a aprovação da sentença condenatória, mas aí para efeito dessas situações e limitações que eu estou falando aqui, certo? Ela pode também sofrer sequestro, penhora, desde a aprovação da sentença condenatória. Ou seja, não precisa ser nem transitado em julgado, já pode existir uma medida cautelar resguardadora, asseguradora. Esse parágrafo 4º, ele possibilita essa hipótese, certo? Esse parágrafo 4º possibilita a hipótese de já existir o sequestro e penhora. O que eu diria no Código de Processo Civil atual, minha gente, pode existir, por exemplo, o quê? Pode existir o chamado a hipoteca judiciária. É uma medida cauteladora, resguardadora, de preferência de crédito, que tem no Código de Processo Civil atual, tá certo? Então, uma medida dessa é perfeitamente possível aqui. O sequestro, penhora, o sequestro dos valores, os valores, dependendo do valor, que tem em conta, olha, isso na época não existia, mas hoje, nossa, o valor depositado em conta é o mais frequente e comum que existe na atualidade, não é isso? Bom, o artigo 5º, se no curso da ação ficar provada a infringência da lei penal, a prática de falta disciplinar que a lei comine a pena de demissão, a de rescisão do contrato de trabalho, o juiz de ofício determinará a remessa de cópia autenticada da espécie necessária à autoridade ou aos administradores a quem competir aplicar a sanção. Esse artigo 15, minha gente, é aquele mesmo artigo da ação civil pública que o juiz, ao proferir a sentença, verificando que existem alguns elementos que ensejem outras responsabilidades, manda o processo para as autoridades competentes para isso. Aqui, como tinha muita questão na época, a questão era muito em contrato de trabalho, não tinha muita questão de servidor público estatutário. Tinha, mas não era como hoje, né? Então, mandava para o quê? Para verificar a questão de demissão justa causa, né? Mandava também para a autoridade administrativa e não se tinha muita questão da responsabilidade no âmbito de improbidade, de outros aspectos. Não mandava, mas hoje, para todas essas possibilidades, pode-se mandar exatamente para apuração em processo administrativo, em processo de improbidade, em processo de ação penal e assim por diante. Então, o artigo 5º é também uma matéria já vista que o juiz tem o dever de encaminhar para as vias competentes para apurar outras responsabilidades. 16. Casos decorridos 60 dias da publicação da sentença condenatória de segunda instância, sem que o autor ou terceiro promova a respectiva execução, que é o terceiro qualquer outro cidadão, minha gente. Aí o representante do Ministério Público a promoverá nos 30 dias seguintes, sob pena de falta grave. Olha o Ministério Público aí com o dever funcional. Se nenhum cidadão requerer a execução do julgado depois de 60 dias, publicada a sentença condenatória de segunda instância, certo? Então, olha, a ação popular já indica que ela pode ser executada com o resultado de segunda instância. Não precisa esperar a terceira. Mas é assim em todo processo, porque não existe no Código de Processo Civil, vem uma forma diferente de se falar. Qual é essa forma diferente? Dizer que nos recursos especiais extraordinários não existe efeito suspensivo, alcança-se a mesma coisa. Estão vendo como é interessante? Então, artigo 16 trata desse assunto. E a questão do Ministério Público, olha, o Ministério Público atua como fiscal da lei, como parte, eventualmente, e como legitimado ativo da execução. Esses detalhes são muito importantes para saber o papel do Ministério Público na ação popular. Olha como o papel do Ministério Público na ação popular
é relevante para ser trabalhado, destacado, informado e esclarecido, ok? Artigo 17. É sempre permitido às pessoas ou entidades referidas no artigo 1º, ainda que hajam contestado a ação, promover em qualquer tempo e no que as beneficiar a execução da sentença contra os demais réus. Ah, detalhe aqui do artigo 17. Vamos admitir, olha, na forma daquele artigo 6º, parágrafo 3º, que a pessoa de direito privado ou público que for vítima de um ato lesivo ou moralidade administrativa ou violação ao meio ambiente, o que for, ela venha a sofrer uma ação popular, ela respondeu, contestou, justificou a ação, mas ao final a ação foi julgada procedente, contra a tese dela. Olha o detalhe aqui desse artigo 17. Pois bem, agora já que terminou a ação, o judiciário julgou procedente a ação, reconheceu a nulidade do ato, a lesão ao patrimônio, etc. Seja esse patrimônio qualquer um daqueles que estão definidos lá no artigo 1º e no artigo 5º, inciso 73 da Constituição. Agora pode a própria, não, olha, quem pode requerer execução? Qualquer cidadão, o cidadão autor da ação, qualquer outro cidadão, o Ministério Público e a própria entidade que tenha sofrido a lesão. Embora ela, mas professor, ela foi ao processo, contestou, ela perdeu a ação e pode executar? Pode. Olha o detalhe. Artigo 17. É sempre permitido às pessoas entrar no artigo 1º, ainda que hajam contestado a ação, tá vendo? Promover em qualquer tempo no que as beneficiar a execução da sentença contra os demais réus. Olha aí o detalhe desse artigo 17. Por quê? Porque se a ação deu ganho de causa ao cidadão, porque quando a ação é julgada procedente, quem ganhou foi o cidadão, não aquele autor da ação. Todo cidadão ganhou. E o que é a entidade de direito público? Mesmo ela tendo contestado a ação, é uma defensora do patrimônio, desse patrimônio, que pode ser econômico ou abstrato, certo? Material ou imaterial, dependendo do que tiver sido. Ela é administradora em favor do cidadão. Agora, não, eu perdi. Os meus argumentos não se prestaram. Tudo bem. Então, eu vou agora executar aquilo que é dos titulares desse direito e eu estou aqui para a defesa disso. Olha aí. É muita engenharia na mente das pessoas para você ter uma ideia de como é importante se distinguir a questão patrimonial, aquilo que se discute muito hoje, minha gente. A imprensa bate aí, discute não, fala-se, não se discute, não se trabalha isso, do interesse patrimônio privado com o patrimônio público, a visão que você tem que ter na na proteção do patrimônio público, a visão que você tem que ter na condição de administrador, na condição de gestor público e assim por diante. Olha como é importante isso, porque isso não é uma questão política, não, isso é uma questão jurídica. Certo? É isso que precisa ser trabalhado. E o raciocínio, preste atenção ao raciocínio como é desenvolvido. Certo? O raciocínio desenvolvido é bem voltado para definir bem essa questão do interesse pessoal com o interesse público, do privado e o público, certo? Então, essa lei da ação civil, ação popular, ela deveria ser uma lei assim estudada para ser curso de cidadania, diante da riqueza de informações que ela traz sobre esse tema. É muito importante, muito interessante. Felizmente, não se conhece nada, né? Bom, artigo 18 é muito interessante porque ele utiliza uma linguagem parecida, mas diante das situações da época. A sentença terá eficácia de coisa julgada oponível a erga omnes. A sentença é erga omnes. Nós estamos trabalhando em ação popular. Qual o direito coletivo que se trabalha na ação popular? Só o difuso, viu, minha gente? O difuso. Então, se é difuso, após o trânsito em julgado da sentença,
Transitada em julgado a sentença. Seus efeitos se estendem a quem? A todos, está aí. O que é isso? Artigo 103, inciso 1 do Código do Consumidor. Isso já em 1965. Exceto no caso de haver sido ação julgada improcedente por deficiência de prova. Neste caso, qualquer cidadão poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova. Preste atenção, esse artigo 18, que é o que é hoje uma cópia fiel, reprodução fiel do que está lá no artigo 103, inciso 1 do Código do Consumidor. Preciso dizer mais alguma coisa? Efeitos da sentença após o seu trânsito em julgado no que diz respeito aos destinatários. Quem são os destinatários da sentença no processo da ação coletiva popular, ação popular? Toda a coletividade. Então, o efeito é o quê? Erga omnes. Se o efeito é erga omnes, olha aí, todos os cidadãos serão beneficiados. Agora, se for improcedente, aí, improcedência, tem que ver. Foi por falta de prova ou porque não existe realmente o direito. Toda a prova foi produzida, mas não foi reconhecido o direito. Aí os efeitos são diferentes. Tudo como a gente já explicou lá no artigo 103, inciso 1 do Código do Consumidor. Ok? Vamos estar explicando muita coisa, porque efeitos da sentença na ação popular. Repare que desde o artigo 11 a gente vem trabalhando tudo de efeito da sentença das mais variadas formas. Artigo 19, nós temos o quê? A sentença que conclui pela carência ou pela improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal. Da que julgar a ação procedente, caberá apelação, com efeito suspensivo. Eis os detalhes aqui desse artigo 19 na cabeça. Primeiro é se for concluído pela carência da ação. No Código de 39, essa linguagem ela foi utilizada em razão do que se tinha. Carência da ação no Código de 39 era uma forma de extinção do processo sem julgamento de mérito, só com aquelas por falta de condições da ação. Era isso que veio para o Código de 74, que era o seguinte: o Código de 74 tinha uma distinção entre carência da ação e pressupostos processuais. Isso no Código de 16 desapareceu. Hoje tudo é falta de pressupostos, de requisitos da ação, certo? No Código de 39 era só carência da ação, certo? Era a forma de extinção do processo sem julgamento do mérito, ocorria carência da ação. Por falta de quê? Interesse de agir, legitimidade de parte e assim por diante. Hoje, o Código de 74 continuou a ter carência da ação por falta das condições específicas da ação, que eram exatamente essas três, e mais por falta de pressuposto processual, certo? Era assim, Código de 39, de 74. E hoje é tudo falta de pressuposto processual ou condições genéricas da ação, que são todas as hipóteses de pressuposto processual, certo? E estão lá nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito. Pronto. Era isso que tinha. Então, se a ação for julgada, aí havia duplo grau de jurisdição. Repare como era interessante. O autor perdeu, aí é como se o poder público ganhou. Aí o poder público ganhou, aí vai haver. Repare que quando a remessa necessária no sistema jurídico brasileiro pelo Código de Processo Civil é só quando a Fazenda Pública perde. Aqui a Fazenda Pública ganhou. Mas preste atenção. A Fazenda Pública ganhou, a entidade de direito público ganhou, mas a coletividade perdeu, porque o autor da ação é um membro da coletividade e a ação foi julgada improcedente, ou ela foi extinta sem julgamento de mérito. Aí precisa de haver uma remessa necessária, porque o titular do direito, que é a coletividade, esse perdeu. Eita, como esse texto legal é rico e coloca você para raciocinar as coisas de forma bem acentuada, apurada, para poder entender a linguagem e o sentido das coisas. Daqui a julgar a ação procedente, caberá a apelação. Quando julga procedente, aí a parte contrária, que é o demandado, pode apelar. Porém, tem efeito suspensivo. Ou significa dizer o quê? Que agora
não vai poder executar a sentença, certo? Então, é mais ou menos isso o artigo 19. Efeitos da sentença na ação popular ainda. Bom, o parágrafo primeiro das decisões interlocutórias cabe-agravo no instrumento, isso aqui foi uma redação dada por essa lei 6.014, de 73, porque essa lei ela veio, na realidade, sistematizar a questão recursal do Código de 74. O Código de 73 foi editado e quando ele estava na, no período da vacácio legis, aí veio essa lei para é, essa lei 6.014, para dar uma sistematização nos recursos, que o Código não tinha tratado essa sistematização. Aí, antes dele entrar em vigor, nós tivemos essa lei para sistematizar a questão dos recursos, porque ele tinha previsto uma forma diferente de recurso, mas tinha muitas leis extravagantes que tinham uns recursos totalmente diferentes. Aí, para essas leis extravagantes, por essa lei 6.014, sofreu alterações para adaptar ao modelo do Código de Processo Civil da época, certo? De 74. Esse parágrafo primeiro veio para isso. E no parágrafo segundo, das sentenças e decisões proferidas contra o autor da ação susceptível de recurso, poderá recorrer qualquer cidadão e também o Ministério Público. Pronto, a questão da legitimidade para recorrer, que eu falei, tá certo? Ação improcedente ou qualquer decisão contra o autor da ação, mesmo sendo incidental, poderá recorrer qualquer cidadão e também o Ministério Público. Fecha aqui a ideia do Ministério Público para recorrer, ser parte no processo eventualmente, legitimado da ação e fiscal do processo. Tem 4 possibilidades do Ministério Público atuar aí no processo da ação popular com visões totalmente diferentes. Ok? Muito bem, minha gente. Olha, nós temos aqui o artigo 20, continuando aquele sentido altamente informativo de cidadania que essa lei aponta, indica, de conscientização, de didatismo extremamente percussiente. Olha o que diz aqui esse artigo 20. Para os fins desta lei, consideram-se entidades autárquicas. O legislador dá a definição como se fosse um intérprete, como se fosse a doutrina explicando, conceituando as coisas. O serviço estatal descentralizado com personalidade jurídica, custeado. Nossa, foi aqui no meu? Não, foi alguém aí, né? Foi de alguém aí. Foi você, Trila, que está ligado, né? Quem está ligado corre esses riscos, né? Quem está ligado, que eu quero dizer, quem está aqui corre o risco de ter alguma coisa. Eu ou você aqui, né? Porque o restante ninguém vê ninguém. Né? Bom, então, olha, aí define o que são entidades autárquicas. Aí define os tipos de serviço que existia na época para considerar como entidade autárquica. As pessoas jurídicas especialmente instituídas por lei, as entidades de direito público. Vejam aí os detalhes como são interessantes. E aí vem o artigo 21, aí diz que a ação prevista nesta lei prescreve em 5 anos. Então, nós temos aí a questão do prazo de prescrição para ajuizar uma ação popular. Então, veja o seguinte, esse artigo 21, ele precisa ser lido em combinação com o parágrafo 5º do artigo 37 da Constituição Federal. Porque o que é que prescreve na ação popular e que não prescreve no parágrafo 5º do artigo 37 da Constituição Federal? É o seguinte, aqui prescreve possíveis danos causados ao poder público que não se caracterizem como ato de improbidade. Nós vamos estudar a questão da ação de improbidade e vamos voltar a falar sobre isso. A questão das imprescritibilidades quando se trata de dano ao erário, presta atenção, porque o dano é o mesmo, ao erário. Mas uma coisa é dano ao erário
causado por ato de improbidade. Outra coisa é dano ao erário que não foi causado nem apurado através de responsabilidade que levava ou levaria a uma improbidade. Vou explicar isso mais detalhado e com mais informações na ação de improbidade administrativa. Preciso que vocês fiquem sabendo disso aí agora. É possível existir prescrição na ação popular hoje, professor, diante da imprescritibilidade de dívidas do poder público em razão de lesão ao patrimônio público? Sim. Sim. De forma absoluta? Não. Então, é preciso ter cuidado. Olha, sempre essas informações, essas afirmativas peremptórias. Outra coisa, quer dizer que hoje também se diz muito, né? De forma peremptória. E hoje não existe mais prescrição de lesão, quando se trata de lesão ao patrimônio público. Aí muitos respondem, sim, sim. Não, não, cuidado. É só quando existe configuração da hipótese ter sido a lesão ter sido causada em razão de ato de improbidade, se caracterizou um dos atos de improbidade lá do artigo 9, 10 e 11, que ainda está em vigor e está na iminência de ser de desaparecer o artigo 11 da lei, né? Não sei se quando a gente chegar lá, já está perto da gente chegar, né? Na próxima aula nós já vamos passando em improbidade. Então, se vai ainda ter o artigo 11, eu acho que vai ter ainda, né? Ainda falta aprovar no, no como é, no Congresso, não, no Senado, e ainda sancionar, então vai dar tempo a gente ver, mas cuidado, eu falar sempre isso, que já tem aí um projeto aprovado na Câmara, que foi em regime de urgência, que eu acho que no Senado não vai demorar também a aprovar, vai demorar muito a aprovar. Na pior das hipóteses, nesse segundo semestre já deve ser aprovada e sancionada essa lei aí, ou não sancionada e depois promulgada, alguma coisa aí, certo? Porque a diferença de voto foi muito grande, é expressiva, então, pelo que a gente está vendo, vai ser modificado mesmo. Agora, a modificação não foi só a revogação do artigo 11, nem aquilo que a imprensa está dizendo, não. As modificações são muito substanciais e atingem muitos assuntos dentro da ação de improbidade administrativa. Esse aqui é um detalhe, vamos trabalhar alguns lá, tá certo? Muito bem, aí aqui o artigo 22 manda aplicar a ação popular as regras do Código de Processo Civil naquilo que não contraria as disposições desta lei, nem a natureza específica da ação, aquilo que a gente já falou em relação à ação civil pública também, só com um detalhe, esse Código de Processo Civil aqui, o que eu se referiu, foi o de 39, nós já tivemos o de 74 e o de 2016. Então, o que se aplica hoje no Código de Processo Civil de 2016. Então, é preciso ter cuidado nesse aspecto. Ok, minha gente? Eis aí tudo vistos, analisados, discutidos, etc., da ação popular, certo? Para a gente trabalhar, e aí, ó, 2 aulas sobre ação popular. Agora nós vamos para o terceiro tema, que é a ação de improbidade administrativa. Então, hoje é segunda, sexta-feira, nós vamos iniciar a ação de improbidade, que vai ser síncrona, aula síncrona. Essas ações são muito importantes, embora o que está gravado, mas as gravações não saíram aí muito boas, eu estava verificando, então a aula síncrona é melhor, porque chama mais atenção. Olha, eu não sei quantas pessoas tem nessa turma, Tuíla, tem mais de... Tem umas 40 pessoas? Tem quantas pessoas nessa turma? Quantas? Não estou ouvindo, não. 45 na lista. Olha, eu só vejo aqui no máximo 35. Vocês cuidado aí com as faltas, né? Porque vocês que estão assistindo não tem problema. Eu estou dizendo, é bom chamar atenção aí no grupo depois e dizer, olha, as aulas síncronas são os referenciais para as presenças, viu? Certo? Então é bom o pessoal ter cuidado. Eu estou vendo aí que só participa 30 e pouco. Então tem 10 a 15 aí que não estão abrindo nem sequer fazendo de conta aí que está ligado, sei lá. Não sei se todo mundo está ligado aí. Eu sei que tem alguns que estão, mas eu não sei. Eu sei que tem aí uns 10 ou por aí que não estão. Eu estou acompanhando aqui os números
E não estou vendo mais de 35 nas aulas síncronas. E as aulas síncronas é quem vão indicar a questão da presença, viu? Cuidado nisso. Eu tinha avisado isso lá quando a gente conversou disso. Como é que as saltam? Quando tiver aula síncrona, a gente computa. Faltou a aula síncrona, então vai faltar também. Vai prejudicar muito a pessoa. Tá certo? Muito bem, minha gente. Então, até sexta-feira, se Deus quiser. Boa semana, boa produção de trabalho literário, estudo, análise, não sei. Qualquer um com suas tarefas e suas atividades. E até sexta-feira, se Deus quiser, a gente volta com ação de improbidade administrativa. Ok? Até sexta, pessoal. Até sexta. Um abração, felicidade para todos. Boa semana e boa em trabalho e tudo. Tchau, tchau. Vou ver aqui o meu dono. Obrigado, professor.